paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. No tempo em que Jesus esteve aqui na terra conosco, uma única vez, já que Jesus não pertence ao orbe terrestre, esteve aqui apenas uma vez, era costume entre os judeus, especialmente entre os escribas e fariseus, observarem com muito rigor as tradições dos anciãos, como, por exemplo, o ritual de lavar as mãos antes de tocar na comida, porque, segundo eles, ao tocar com as mãos na comida, ela ficava contaminada e, consequentemente, ao ingerir a comida, contaminava-se a pessoa também. Mas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 20, Jesus nos dá um ensinamento a respeito desse tema, e nós vamos ler aqui apenas a parte que nos interessa. Anotei para que não se perca nenhuma palavra. E diz assim lá no texto do Evangelho: Então vieram de Jerusalém ter com Jesus alguns fariseus e escribas, e vendo que os discípulos de Jesus estavam comendo sem haver lavado as mãos, lhe perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E depois de dar uma reprimenda nos fariseus, nos doutores da lei, de os admoestar, Jesus convocou a multidão que o seguia, que ali se encontrava, e ensinou-os, dizendo o seguinte: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Pois tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e tudo aquilo que não é aproveitado é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus falava aqui, meus irmãos, sobre o nosso corpo espiritual, a contaminação do espírito, porque o nosso perispírito é que sobrevive ao corpo físico, e era sobre isso que Jesus falava. E Emmanuel, benfeitor espiritual, examinando esta fala, este ensinamento de Jesus, aqui nesta obra, que de vez em quando a gente lê uma mensagem no início aqui, chamada Vinha de Luz, o Emmanuel, numa página que ele intitulou de O Verbo é Criador, ele aborda esse tema, esse ensinamento de Jesus. E eu vou ler algumas partes aqui que nos interessam mais de perto, quando o Emmanuel diz o seguinte: O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. E ele prossegue adiante, dizendo o seguinte:
Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Podemos perceber, meus irmãos, que isso é uma coisa muito séria, bastante grave, principalmente por ter vindo de um ensinamento do próprio Mestre Jesus. Então, vamos pensar em nós. Quantas vezes nós já ouvimos de alguém, ou dissemos para alguém, palavras de bondade, de carinho, palavras de incentivo, que trouxeram alegria e felicidade. Quantas vezes também ouvimos de alguém estas palavras que nos trouxeram esperança e tudo mais. Porém, quem de nós, alguma vez, não teve a infelicidade de ouvir palavras que nos perturbaram, palavras duras, ou dissemos para alguém palavras que tenha atingido e perturbado alguém? Então, trouxe uma colinha porque eu meio esqueci. Há algum tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de atender aqui na casa a uma senhora, um atendimento fraterno, e ela, em lágrimas, nos dizia que o seu filho mais velho a ofendia com palavras tão sujas e tão cruéis que ela não tinha coragem de repetir. Então nós podemos perceber como os efeitos das palavras podem causar danos. Palavras existem que ferem mais profundamente do que um punhal, criando situações por vezes que se arrastam por toda uma encarnação, ou mais de uma encarnação. Então, sabendo como são intensos, como são diversificados, os efeitos das palavras em nós, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que uma das grandes dificuldades que nós temos é com a questão da arte da comunicação. Viver é fácil, mas conviver é complicado. Então, a propósito, conta uma sábia anedota árabe que o sultão teve uma noite um sonho muito estranho. Ele sonhou que perdera todos os dentes da sua boca. Intrigado com o sonho, no dia seguinte mandou que trouxessem um adivinho. E ele narrou o sonho para o intérprete, e o intérprete pediu que ele o interpretasse. E o adivinho então lhe disse: que desgraça, majestade! O sonho revela que todos os seus parentes vão morrer. E o soberano ficou muito bravo, muito revoltado, disse a ele: mas que insolente! Como te atreves a dizer isso para o teu soberano? E chamando o chefe da guarda, mandou que aplicasse naquele homem 100 chibatadas. Mandou que lhe trouxesse um outro adivinho.
O outro adivinho, chegando, ouviu a narrativa do soberano e lhe disse: ó majestade, que grande felicidade lhes está reservada. O sonho indica que o Senhor sobreviverá a todos os seus parentes. O sultão ficou feliz, muito contente com essa revelação. E chamando o chefe da guarda, mandou que desse àquele homem 100 moedas de ouro. E quando estavam saindo da sala do trono, o comandante da guarda disse para o adivinho: eu não estou entendendo nada, porque você disse para o soberano a mesma coisa que o outro. No entanto, o outro recebeu 100 chibatadas e você 100 moedas de ouro. Qual é o segredo? Ele disse: o segredo está na maneira de dizer as coisas. A maneira de dizer as coisas faz muita diferença. Se nós precisamos, porventura, chamar às vezes a atenção de uma pessoa por algo que ela não está fazendo direito, a depender da maneira como nós chamarmos a atenção dessa pessoa, o resultado será diferente. Se chegarmos com cuidado, com respeito, com consideração, mostrando para a pessoa o seu equívoco, orientando como fazer, provavelmente a pessoa ainda vai agradecer. Mas se chamarmos a atenção de forma grosseira, de forma agressiva, certamente estaremos provocando revolta e o resultado pode ser bem diferente. Então, ainda tem outra coisa, na arte da comunicação, há uma outra dificuldade que nós temos que lidar, que é com a verdade. Porque Jesus nos disse, está lá no seu Evangelho, que seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do mal. Isso significa que nós devemos dizer a verdade sempre, não resta dúvida. Mas dizer a verdade pode ser muito complicado para nós. Pode trazer graves problemas para todos nós. Acho que eu tinha uma outra historinha para contar aqui, mas não estou lembrando. Alguém com muita felicidade disse, comparando a verdade a uma joia preciosa, uma pedra de alto valor: se nós pegarmos essa pedra e lançarmos no rosto de alguém, ela vai ferir e vai causar muita revolta. Mas se nós pegarmos essa joia e colocarmos numa embalagem bonita, bem enfeitada, e entregarmos com amizade, com carinho, ela será bem aceita e será aceita com muita alegria. Então, nós podemos entender que a palavra pode ser um instrumento de paz, de harmonia, de saúde, como ocasionar desavenças, desequilíbrios e mesmo enfermidades. E refletindo sobre essa realidade, uma educadora teve a ideia de reunir na sua sala os seus alunos e pedir a eles que viessem um a um na sua frente para receber dela um elogio. O aluno chegava e ela dizia: você é um bom menino, uma boa menina, você será muito feliz. E a seguir colocava na lapela da criança uma fita azul
e entregava uma outra fita azul para a criança e dizia: agora você dê esta fita para outra pessoa e diga para ela palavras de incentivo, boas palavras. Fez assim com todos os alunos. Terminada a aula, um dos seus alunos, um menino de 8 anos, dirigiu-se ao trabalho do seu pai. E lá chegando, mas no caminho ele pensava assim: para quem que eu vou dar esta fita? E chegando lá no escritório, ele resolveu dar esta fita para o chefe do escritório de seu pai. O chefe ficou muito surpreso e disse para o menino: mas você tem certeza que quer dar esta fita para mim? Eu sou uma pessoa muito exigente, um homem muito rabugento. O seu pai nunca lhe disse isso? Não, papai nunca comentou, mas ele gosta de pessoas exigentes. Mas eu sou uma pessoa muito difícil, sou uma pessoa extremamente difícil. Não, mas o papai nunca comentou isso também. O senhor permite que eu coloque a fita azul na sua lapela? Ah, mas claro. Então, o menino colocou a fita, disse-lhe umas palavras de encorajamento, umas palavras de bondade, de otimismo, de bom ânimo. Despediu-se e partiu. E o chefe, que era um homem de um temperamento realmente muito difícil, voltou ao trabalho e olhou para a fita e coisa de criança. Mas de vez em quando, trabalhando, ele dava uma olhada e via aquela fita e estava começando a achar aquilo muito ridículo e teve ímpetos de tirar a fita. Mas ao mesmo tempo ele lembrava das palavras da criança, da sua sinceridade, do seu carinho. As palavras tinham deixado ele tão feliz, tão tranquilo e tão bem-humorados que ele resolveu deixar. Quando chegou em casa, antes disso, indo para casa, ele percebeu que há muito tempo não se sentia assim tão bem, tão feliz, com um bem-estar tão grande. Chegando em casa, seu filho de 14 anos, um adolescente, estava sentado nos degraus da escada que levava ao andar superior. Ele sentou-se ao lado do filho e disse: sabe, meu filho, hoje eu quero te pedir perdão. Eu sei que não tenho conversado muito com você, te dado o tempo, a importância que você merece. Tenho sido um pai muito exigente, muito austero, muito ranzinza. E eu acho que é para você uma coisa muito difícil ter que suportar alguém como eu. Hoje à tarde, um garotinho esteve na minha sala, colocou esta fita no meu lapela e me deu esta para dar para alguém. E eu quero dar para você, meu filho, porque você é o meu herói. Afinal, você me suporta o meu mau humor, as minhas exigências há 14 anos. Eu te amo muito, meu filho, e você é a maior e a mais feliz razão da minha vida. O jovem prorrompeu num pranto, abraçou seu pai e lhe disse: eu é que quero lhe pedir perdão, papai, porque eu achava que eu era a causa de todo o seu mau humor. E entregou ao pai um envelope e lhe disse: neste envelope há uma dose de um poderoso veneno letal. Eu estava me sentindo tão infeliz por me sentir como responsável pelas suas atitudes que eu havia decidido suicidar-me na noite de hoje.
As suas palavras me devolveram a vontade de viver. Me fizeram novamente perceber que a vida vale a pena. Eu vou fazer um laço e vou também dar a alguém que precise ouvir boas palavras. Eu já contei essa história umas 30 vezes, mas eu me emociono cada vez. Meus irmãos, como é fácil fazer alguém feliz. Como é fácil transmitir saúde. Como é fácil curar as chagas que se abrem no coração, antes que elas somatizem e se transformem nas enfermidades, ou que nos perturbem, levando-nos a estados desorientados. Deixa eu respirar um pouco. O poder da boa palavra na terapia da saúde. Mas como nós somos muito céticos por vezes, poderíamos pensar, mas é apenas uma história, apenas uma fantasia, não seria apenas uma tentativa de indução? Nós podemos citar entre os tipos de curas conhecidos como a cura cirúrgica, a cura terapêutica, a cura psicológica, a cura autoinduzida e aquela que é transmitida através de uma indução e que leva o indivíduo a acreditar que a vida vale a pena ser vivida. Porque se você acreditar que a vida vale a pena, ela valerá. Mas se você acreditar que ela não vale, ela não valerá. Os benfeitores espirituais nos revelam de que não existem doenças, existem sim doentes. E todas as enfermidades, os efeitos que aparecem em nosso corpo são efeitos das enfermidades que trazemos no nosso corpo espiritual. São apenas defeitos. Como grandes devedores das leis divinas, trazemos impresso no nosso perispírito as matrizes da culpa ou da necessidade que temos dos nossos resgates, dos erros do passado como do presente. Então, não existem, segundo eles, doenças, mas assim, doentes. No dizer criterioso de Allan Kardec, a doutrina espírita veio para nos tirar da ignorância, para nos libertar da ignorância, que é a causa maior dos nossos males. E que ela veio no momento certo, quando a ciência já descobriu e já conseguiu adiantar nas suas pesquisas para corroborar as assertivas da nossa doutrina espírita. E disse mais o codificador, que se em algum ponto a ciência provasse que a doutrina espírita estava equivocada, o espiritismo abandonaria naquele ponto e seguiria a ciência. Mas até hoje, mais de 150 anos, nenhum tio precisou ser mudado. Ao contrário, nós percebemos é que a ciência é que caminha
aceleradamente seus passos na direção das pesquisas sobre o espírito imortal. E todas as descobertas da ciência podem até diferir na sua nomenclatura, mas são plenamente acordes com a doutrina espírita nos seus postulados. Então, desde quando foram descobertos no corpo humano as moléculas de peptídeos, que são neurotransmissores, pode-se perceber que esses neuropeptídeos, eles são os responsáveis pela interação corpo-mente, espírito-matéria. E estabeleceram que essa interação tem a sua própria fisiologia. Quando nós vivemos os bons pensamentos, quando nós vivenciamos bom senso, a alegria de viver, o otimismo, os nossos neuropeptídeos estimulam verdadeiros fótons, e esses fótons vitalizam as nossas células, fazem que as moléculas de neuropeptídeos adquiram mais velocidade e vão agir lá no nosso mundo intrapsíquico. Para nós espíritas, vão agir no perispírito. E lá no nosso corpo espiritual, fazem com que se processe a saúde. Por outro lado, quando nós conservamos atitudes pessimistas, a depressão, a revolta, a animosidade, a ira, o ódio, esses neuropeptídeos provocam verdadeiros elétrons, cargas negativas que bombardeiam as nossas células, desconectam as partículas, e assim as enfermidades se nos instalam. É o nosso psiquismo agindo sobre o nosso corpo físico. Por isso, a importância de Jesus ter revelado essas coisas para nós. E para encerrar, meus irmãos, já era para encerrar. Eu falo muito devagar, daí eu não consigo terminar. Mas para encerrar, morrer, meus irmãos, desencarnar, todos nós vamos. Mas viver com dignidade, ter uma vida melhor, saudável, é uma tarefa, um dever de cada um de nós. É responsabilidade e tarefa nossa. Eu estou atrapalhado. Peço desculpas para vocês. Então, eu vou encerrar com o texto aqui do nosso querido Emmanuel, onde ele encerra a sua mensagem e eu encerro a minha, dizendo o seguinte: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. E nós encerramos dizendo: aquele que acende uma lâmpada é o primeiro a se beneficiar com a claridade. Obrigado por me ouvirem. A gente fica um tempo sem falar e depois se atrapalha um bocado, né?